Nos arredores de uma cidadezinha isolada chamada Pedra Branca, cercada por florestas densas e montanhas sombrias, havia um cemitério esquecido por quase todos. Conhecido como o Cemitério dos Pinheiros Negros, ele se erguia no alto de uma colina íngreme, onde as árvores se inclinavam ao vento, sussurrando segredos antigos e despertando medos primordiais. Durante décadas, o coveiro daquele lugar era um homem solitário, quase uma lenda. Chamavam-no de Senhor. Bento, uma figura misteriosa, sempre envolta em um manto negro com feições raramente visíveis. Os habitantes locais evitavam falar dele, e aqueles que ousavam mencioná-lo faziam-no em sussurros, temendo despertar algo adormecido. Um dia, o Senhor. Bento desapareceu sem deixar rastros, e com sua ausência, surgiram histórias de que sua sombra continuava a vagar pelo cemitério, amaldiçoando aqueles que se atrevessem a se aventurar por lá. Para muitos, era apenas uma superstição, uma história para assustar as crianças e afastar os curiosos. Mas, como em todas as lendas, havia sempre um fundo de verdade. Meu nome é Pedro, e sou historiador. Passei grande parte da minha vida buscando respostas para os mistérios que cercam lendas urbanas. Minha curiosidade foi despertada pela história do Cemitério dos Pinheiros Negros, quando me deparei com um antigo diário em um antiquário. O diário pertencia a um morador da cidade, e estava repleto de relatos assustadores sobre o coveiro e o cemitério. Senti que aquela era a chance de desvendar algo que poderia trazer relevância à minha carreira e satisfazer minha obsessão por mistérios. Cheguei a Pedra Branca numa tarde fria de inverno. A cidade tinha um ar de abandono, como se o tempo tivesse parado ali. As poucas pessoas que encontrei me olharam com desconfiança, especialmente quando mencionei meu interesse pelo cemitério. Mas minha determinação não se abalou. Estava decidido a explorar cada canto daquele lugar, descobrir os segredos que ele guardava e talvez encontrar alguma pista sobre o desaparecimento do Senhor. Bento. A subida até o cemitério foi cansativa. A estrada era estreita, coberta de folhas secas e galhos que pareciam estender-se para me agarrar. O vento assobiava entre as árvores, criando sons que lembravam sussurros distantes. Quando finalmente cheguei ao portão de ferro enferrujado, senti um arrepio subir pela minha espinha. Era como se o próprio cemitério estivesse me observando, esperando minha próxima ação. O cemitério estava em ruínas. As lápides eram antigas, cobertas de musgo, muitas inclinadas ou quebradas. As árvores ao redor formavam uma muralha natural, bloqueando a luz do sol e mergulhando o local em uma penumbra constante. Ao longe, vi a antiga casa do coveiro, uma construção pequena e desgastada pelo tempo, localizada no canto mais distante do cemitério. Decidi começar minha exploração pela casa. A porta estava entreaberta, rangendo levemente quando a empurrei. O interior estava coberto de poeira e o cheiro de mofo era forte. Havia móveis antigos, uma cama de ferro enferrujada e uma lareira onde ainda restavam as cinzas de um fogo há muito apagado. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um livro grande de capa de couro sobre a mesa. Abri com cuidado e vi que se tratava de um registro detalhado de enterros, com datas e nomes de todos os que haviam sido sepultados ali. Enquanto folheava as páginas, algo estranho começou a acontecer. A temperatura caiu drasticamente e a luz do dia, que entrava por uma janela quebrada, parecia apagar-se para os poucos. Ouvi o som de passos do lado de fora, passos lentos, pesados, como se alguém estivesse se arrastando pelo cemitério. Fechei o livro rapidamente e me aproximei da janela, tentando ver quem ou o que estava lá fora. Mas tudo o que vi foram sombras movendo-se entre as lápides, sombras que pareciam ter vida própria. Meu coração começou a bater mais rápido e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Decidi sair da casa e continuar minha investigação ao ar livre. Quando atravessei o limiar da porta, senti uma brisa gelada passar por mim, carregando consigo um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia formar palavras. Volte, enquanto pode. Ignorei o aviso, tentando racionalizar que era apenas o vento brincando com minha mente. Mas à medida que caminhava pelo cemitério,
O sentimento de ser observado só aumentava. A cada passo, as sombras pareciam se aproximar, como se estivessem conspirando entre si. Comecei a perceber pequenos movimentos ao meu redor, folhas que se mexiam sem vento, pedras que rolavam sozinhas e, ocasionalmente, o som de algo que parecia arranhar a terra. Havia lido sobre a história do Senhor, Bento, e como ele desaparecera sem deixar rastros. Alguns acreditavam que ele fora levado por uma força maligna, enquanto outros diziam que ele se tornara parte do próprio cemitério, condenado a vagar eternamente entre os mortos que ele próprio havia enterrado. Enquanto essas histórias passavam pela minha mente, senti uma presença ao meu lado, algo que não podia ver, mas que estava lá, me acompanhando em cada passo. Subitamente, um som alto quebrou o silêncio. O portão do cemitério se fechou com um estrondo. Virei-me rapidamente e vi que o portão, antes apenas encostado, agora estava trancado, como se uma força invisível tivesse decidido me prender ali. Um pânico crescente se infiltrou em mim, mas não podia perder o controle. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Continuei andando pelo cemitério, agora mais atento a qualquer sinal de perigo. As sombras pareciam estar em todos os lugares, e os sussurros se tornaram mais frequentes, vindos de todas as direções. Era como se o próprio cemitério estivesse falando comigo, tentando me enlouquecer. Cheguei a uma lápide mais imponente, coberta de inscrições antigas que mal podiam ser lidas. Enquanto tentava decifrá-las, ouvi um som de respiração pesada atrás de mim. Virei-me rapidamente e ali estava. Uma figura alta, envolta em sombras, com olhos brilhando em um tom vermelho, como brasas no escuro. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas pude ver um sorriso sinistro que parecia alargar-se cada vez mais. A figura não se movia, mas a sensação de perigo era avassaladora. Tentei recuar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Quem é você? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. A figura não respondeu, mas os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, mais intensos, como se convergissem para mim. Eu podia sentir a loucura rastejando na minha mente, como se algo estivesse tentando invadir meus pensamentos. As sombras ao redor da figura começaram a se mover, estendendo-se em minha direção como mãos famintas. Em um movimento desesperado, consegui me soltar da paralisia que me prendia e corri. Corri pelo cemitério, sem saber para onde estava indo, apenas tentando escapar daquilo que me perseguia. As sombras pareciam seguir-me, encurtando a distância a cada segundo, e os sussurros agora eram gritos, gritos de almas perdidas, presas naquele lugar. Quando olhei para trás, vi que a figura sombria estava cada vez mais próxima, flutuando sobre o chão, suas mãos estendendo-se em minha direção, como se quisessem me agarrar e puxar para a escuridão eterna. O medo tomou conta de mim e corri ainda mais rápido, sem rumo, apenas querendo fugir daquela presença maligna. Finalmente, avistei a casa do coveiro novamente e entrei desesperadamente, fechando a porta atrás de mim. Mas o alívio durou pouco. As paredes começaram a tremer, e o som de passos pesados se aproximava cada vez mais. A figura estava do lado de fora, esperando, cercando a casa. Sabia que não poderia ficar ali para sempre, mas também sabia que, se saísse, seria o fim. Sentei-me em um canto tentando pensar em uma saída, mas minha mente estava um caos. As imagens da figura sombria, os sussurros, as sombras, tudo parecia se misturar, criando um redemoinho de terror em minha cabeça. Foi então que percebi algo no chão, ao lado da lareira. Um símbolo antigo, desenhado com cinzas, que eu não havia notado antes. Era o mesmo símbolo que havia visto nas lápides do cemitério e parecia pulsar com uma energia própria. Peguei um pedaço de carvão e, com mãos trêmulas, refiz o símbolo, tentando lembrar os detalhes que havia lido no diário. A cada linha que traçava, sentia a presença do lado de fora se intensificar, como se soubesse o que eu estava fazendo. Quando terminei, coloquei minha mão sobre o símbolo e fechei os olhos, murmurando uma prece que havia lido, pedindo proteção contra o mal que habitava aquele lugar. O chão começou a tremer,
e ouvi um grito ensurdecedor vindo de fora. A porta da casa se abriu com um estrondo e a figura sombria entrou, avançando em minha direção. Mas antes que pudesse me alcançar, o símbolo brilhou com uma luz intensa e a figura parou, hesitando. Um vento forte surgiu do nada, varrendo a casa, e senti uma força invisível me puxando para cima, como se estivesse me levantando do chão. Abri os olhos e vi que a figura estava sendo puxada para fora da casa, lutando contra a luz que emanava do símbolo. Ela gritou, um som que fez meu sangue gelar, e então, num instante, desapareceu, dissolvendo-se em sombras que foram levadas pelo vento. O silêncio voltou a reinar na casa, e caí no chão, exausto, sem acreditar que havia sobrevivido. Levantei-me com dificuldade e olhei ao redor. O cemitério estava novamente em silêncio. As sombras haviam desaparecido e os sussurros haviam cessado. O medo ainda estava ali, mas sabia que, pelo menos por enquanto, o perigo havia passado. Mas também sabia que aquele lugar estava longe de ser seguro sair da casa, sem olhar para trás. E desci a colina o mais rápido que pude. Quando cheguei ao portão, ele estava aberto, como se nada tivesse acontecido. Atravessei o portão, sentindo o peso do cemitério se afastar de mim. Mas ainda assim a sensação de que algo estava me observando não me deixou. Enquanto caminhava pela estrada de volta à cidade, sabia que aquela história ainda não havia terminado. O cemitério dos Pinheiros Negros guardava segredos que eu mal havia começado a desvendar. E o que quer que fosse aquele ser sombrio, ele ainda estava lá, esperando, observando. E de alguma forma, sentia que eu ainda teria que voltar. A sombra do coveiro não me deixaria tão facilmente, e eu sabia que meu destino estava entrelaçado ao daquele lugar. Mesmo sabendo do perigo, a curiosidade e o desejo de entender o que havia acontecido me empurrariam de volta. E quando isso acontecesse, eu precisaria estar preparado para enfrentar algo muito mais antigo e poderoso do que qualquer lenda. O cemitério dos Pinheiros Negros não era apenas um lugar de descanso. Era uma armadilha, um portal para algo que não deveria ser perturbado. E agora eu estava marcado, parte da história que ainda estava sendo escrita. A sombra do coveiro ainda vagueia, e eu sei que, eventualmente, ela virá me buscar. Na pequena e pitoresca cidade de São Vicente, aninhada entre montanhas cobertas por neblina e ruas de paralelepípedos que pareciam congeladas no tempo, a feira semanal atraía pessoas de todas as regiões vizinhas. Barracas de comida caseira, artesanato local e antiguidades enchiam a praça central, onde os moradores se reuniam para socializar e procurar por achados únicos. Contudo, aqueles que conheciam bem o lugar sabiam que a feira escondia mais do que simples quinquilharias. De tempos em tempos, objetos carregados de histórias sombrias apareciam nas barracas como se tivessem surgido do nada, prontos para mudar a vida de quem os encontrasse. Foi em uma dessas manhãs enevoadas de sábado, quando o ar estava úmido e o céu cinzento prenunciava uma tempestade iminente, que a história de A Boneca da Feira começou a se desenrolar. Meu nome é Clara, tenho 28 anos e sou uma apaixonada por antiguidades e artefatos históricos. Desde criança, fui fascinada por objetos que carregavam consigo o peso do tempo e as histórias que já presenciaram. Quando me mudei para São Vicente, em busca de uma vida mais tranquila, a feira semanal tornou-se meu refúgio. Eu adorava vasculhar as barracas procurando algo especial que me conectasse ao passado de forma profunda e pessoal. Naquele sábado, ao caminhar pelas barracas, meus olhos foram imediatamente atraídos para uma pequena boneca de porcelana exposta em uma mesa coberta por uma toalha de renda. A boneca era delicada, com cerca de 30 centímetros de altura, vestindo um vestido de renda branca já amarelado pelo tempo. Seus cabelos, outrora loiros, estavam desbotados e presos em cachos soltos. Mas o que mais me perturbou foram seus olhos. Azuis, brilhantes, pareciam seguir meus movimentos com uma intensidade desconcertante. Havia algo de hipnótico naquela boneca, como se ela me chamasse, exigindo minha atenção.
A vendedora, uma mulher idosa de aparência frágil e olhos cansados, notou meu interesse e se aproximou lentamente. Essa boneca é muito antiga, murmurou ela, com uma voz rouca e quase inaudível, como se estivesse confidenciando um segredo. Pertenceu a uma menina que morreu há muitos anos. Dizem que seu espírito ainda a acompanha. As palavras da mulher me arrepiaram, mas ao mesmo tempo despertaram minha curiosidade. Sempre fui cética em relação ao sobrenatural, e histórias como essa pareciam mais uma tentativa de valorizar o preço de um objeto antigo. Perguntei o preço e, sem hesitar, comprei a boneca. Quando a peguei em minhas mãos, senti um frio súbito percorrer meus dedos, mas ignorei a sensação, atribuindo-a ao clima úmido. Levei a boneca para casa e a coloquei em uma prateleira da sala de estar. Ao lado de outros objetos que colecionei ao longo dos anos, ela parecia se encaixar perfeitamente ali, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. No entanto, conforme a noite avançava, uma sensação estranha começou a me incomodar. O silêncio na casa parecia mais denso, e a presença da boneca na prateleira tornou-se difícil de ignorar. Seus olhos de vidro refletiam a pouca luz do ambiente, dando a impressão de que me observavam a todo momento. Tentei me distrair com um livro, mas os ruídos ao redor da casa, que antes passavam despercebidos, agora pareciam amplificados. O som das tábuas rangendo, o tic-tac do relógio na parede, até mesmo o vento lá fora, tudo parecia carregado de uma energia opressiva. A cada página virada, a sensação de ser observada aumentava. Foi então que o primeiro evento perturbador ocorreu. Enquanto lia, ouvi um leve farfalhar de tecido vindo da prateleira. Olhei em direção à boneca e, por um breve momento, tive a impressão de que ela havia mudado de posição. A cabeça parecia ligeiramente inclinada em minha direção, algo que não lembrava de ter notado antes. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei racionalizar, dizendo a mim mesma que era apenas minha imaginação. Nos dias que se seguiram, a casa tornou-se um palco de eventos inexplicáveis. Objetos apareciam em lugares diferentes dos que eu os havia deixado. Livros que estavam na mesa surgiam no chão. Copos se moviam sozinhos. As luzes piscavam sem motivo aparente, e o rádio, que eu raramente usava, ligava-se sozinho em volume baixo, tocando músicas antigas e distorcidas. Cada noite que passava, a sensação de opressão aumentava. Meu sono tornou-se agitado, repleto de pesadelos em que eu estava presa em uma casa escura, cercada por sombras que sussurravam meu nome. Em todos os sonhos a boneca aparecia, sempre em algum canto, observando-me com aqueles olhos de vidro implacáveis. Minha saúde mental começou a deteriorar. No trabalho, eu estava constantemente distraída, e amigos notaram que eu parecia exausta e ansiosa. Quando mencionei os estranhos acontecimentos em casa, sugeriram que eu procurasse ajuda, mas o ceticismo dentro de mim me impediu de acreditar que uma simples boneca pudesse ser a causa de tudo aquilo. Decidida a entender o que estava acontecendo, voltei à feira em busca da vendedora, mas ela não estava lá. Perguntei a outros vendedores, mas ninguém parecia conhecê-la. Era como se ela tivesse desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. A única informação que consegui foi que, de tempos em tempos, pessoas relatavam avistamentos da boneca em diferentes locais da cidade, sempre acompanhados de eventos estranhos. De volta à casa, comecei a pesquisar obsessivamente sobre bonecas antigas e possíveis maldições associadas. Descobri que a boneca tinha um nome: Maria Clara. Ela havia pertencido a uma menina de uma família rica que viveu na cidade no final do século XIX. Maria Clara morreu tragicamente para os 6 anos de idade, afogada em um rio próximo durante um passeio com a governanta. Após sua morte, a boneca foi mantida pela família como uma lembrança da filha perdida, mas logo começaram a relatar estranhos acontecimentos ao seu redor. A governanta, em particular, dizia ouvir risadas de criança à noite, e a boneca, que antes estava no quarto de Maria Clara, aparecia em outros cômodos da casa. A família, temendo que o espírito da menina estivesse preso à boneca, decidiu se livrar dela, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois disso. A boneca desapareceu por muitos anos,
até reaparecer misteriosamente na feira de São Vicente. Com essas informações, o terror que senti ao perceber que aquela boneca carregava algo verdadeiramente maligno foi quase insuportável. Decidi que precisava me livrar dela. Peguei a boneca da prateleira, sentindo um calafrio instantâneo ao tocá-la, e a coloquei em uma caixa, lacrando-a com fita adesiva. Planejei levá-la para longe e enterrá-la, ou talvez jogá-la no rio onde Maria Clara havia morrido, na esperança de que isso pudesse acabar com a presença que me aterrorizava. A noite antes de me desfazer da boneca, algo terrível aconteceu. Acordei no meio da madrugada com o som de uma risada suave e infantil ecoando pelo quarto. Meu coração quase parou. Olhei para o pé da cama e vi a boneca sentada ali, fora da caixa que eu havia lacrado. Ela estava voltada diretamente para mim, com os olhos brilhando na escuridão. A risada cessou, mas um sussurro se seguiu, suave e claro. Você não pode me deixar, Clara. O terror absoluto tomou conta de mim. Eu sabia que a boneca estava possuída pelo espírito de Maria Clara e que ela não pretendia me deixar ir. Em um acesso de desespero, corri até a cozinha e peguei a caixa de fósforos. Voltei ao quarto, determinada a queimar a boneca e acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas quando risquei o primeiro fósforo e me aproximei dela, as luzes da casa se apagaram, mergulhando o quarto em completa escuridão. O fósforo apagou-se em um sopro de vento, e o frio ao meu redor tornou-se insuportável. Senti uma presença atrás de mim, e antes que pudesse reagir, uma força invisível me empurrou, fazendo-me cair no chão. O ar ficou denso, e a risada infantil ecoou novamente, agora mais alta, reverberando por todo o quarto. Tentei gritar, mas minha voz não saía. As sombras nas paredes começaram a se mover, contorcendo-se em formas bizarras, como se a casa estivesse ganhando vida própria. As semanas que se seguiram foram cheias de incerteza e medo. Embora a presença da boneca não estivesse mais comigo, os pesadelos continuavam. Sempre o mesmo sonho. Eu estava de volta à feira, olhando para a boneca, mas desta vez, seus olhos estavam negros e vazios, como um abismo sem fim. Ela sussurrava meu nome, e eu acordava suando frio, com a certeza de que algo me observava na escuridão. Eu sabia que aquilo não estava terminado. A boneca poderia ter sido destruída, mas a alma de Maria Clara ainda vagava por algum lugar, esperando encontrar um novo objeto, uma nova vítima. E eu estava certa de que mais cedo ou mais tarde, ela voltaria para terminar o que havia começado. E assim, deixei São Vicente, tentando fugir do que quer que fosse, mas sempre sentindo que a escuridão estava à minha espreita, aguardando pacientemente. Sabia que, não importa para onde eu fosse, o espírito de Maria Clara ainda estaria me seguindo, sempre em busca de uma forma de se reaproximar, de continuar o ciclo de terror que começara tantos anos atrás. A verdadeira escuridão nunca desaparece. Ela apenas espera, silenciosa, por sua próxima oportunidade de emergir. E no fundo do meu coração, eu sabia que o verdadeiro terror ainda estava por vir, e que Maria Clara não havia terminado comigo. Nas profundezas de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, há um cemitério que parece resistir ao tempo. Um lugar onde o silêncio é mais pesado do que a terra que cobre os mortos. O cemitério São Jerônimo, cercado por um denso bosque, é conhecido não apenas pelos túmulos que guarda, mas pelos segredos que esconde. Entre os moradores da cidade, há quem diga que, ao cair da noite, as almas dos que ali foram enterrados caminham por entre os túmulos, sussurrando seus arrependimentos ao vento. Quem cuida desse lugar é Ernesto, o coveiro há mais de 40 anos. Um homem de aparência cansada, com o rosto marcado pelo tempo e pelas longas noites de trabalho solitário. Ernesto nunca foi de acreditar em superstições, mas com o passar dos anos, começou a sentir que algo naquele cemitério não estava certo, algo que ele nunca poderia explicar. Meu nome é Ernesto, e essa é a história da última escavação que fiz no cemitério São Jerônimo.
Durante toda a minha vida sempre fui um homem simples, dedicado ao meu trabalho, sem grandes ambições. Nunca me casei. Nunca tive filhos. O cemitério era minha casa, e os mortos, meus companheiros. Mas, nos últimos meses, comecei a perceber coisas que não deveria. No começo, eram apenas sombras que se moviam no canto dos olhos, como se alguém estivesse sempre atrás de mim. Depois, vieram os sussurros, vozes que eu não conseguia entender, mas que me faziam arrepiar até os ossos. Lembro-me bem do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma tarde nublada, o tipo de dia que parecia anunciar uma tempestade, embora não houvesse chuva à vista. Recebi a ordem de exumar um corpo, uma tarefa comum no meu trabalho, mas aquela parecia diferente. O nome do falecido era João Batista, alguém de quem eu não lembrava, embora estivesse enterrado no cemitério há mais de 20 anos. Quando comecei a escavação, algo no ar mudou. O vento ficou mais forte, e o silêncio que normalmente me acompanhava foi substituído por um sussurro incessante, como se a terra estivesse tentando me avisar de algo. Enquanto a pá afundava na terra, senti que algo não estava certo. A terra estava mais pesada, como se resistisse a ser removida. Minhas mãos começaram a tremer, e um frio subiu pela minha espinha. Foi então que ouvi pela primeira vez a voz: Ernesto. Ela sussurrou, suave, quase como um lamento. Parei imediatamente, o coração batendo descontrolado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Eu estava sozinho, como sempre estive. Tentei ignorar, atribuindo aquilo à minha mente cansada, e voltei ao trabalho. Mas a voz não parou. A cada nova pá de terra removida, ela ficava mais alta, mais insistente. Ernesto, você não devia estar aqui. Minha cabeça começou a latejar, e o frio ao meu redor aumentou. A terra parecia respirar, e os sussurros se misturavam ao som do vento. Larguei a pá e me afastei do buraco, tentando recuperar o fôlego. Aquilo não era normal. Nada daquilo era normal. Eu já havia escavado centenas de covas naquele cemitério, mas nunca tinha sentido algo assim. A sensação de ser observado era tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar, e meus ouvidos latejavam com o som dos sussurros que agora vinham de todos os lados. Você mexeu onde não devia, Ernesto. Decidi parar a escavação e fui até o pequeno escritório no cemitério, onde mantinha os registros. Precisava descobrir mais sobre João Batista, sobre por que ele havia sido exumado. Folheei os livros antigos, a poeira se espalhando no ar enquanto buscava o nome. Finalmente, o encontrei. João Batista, enterrado em 1981. A causa da morte era listada como desconhecida, e a lápide não continha nenhuma inscrição além de seu nome. Mas havia algo mais. Um bilhete amarelado, preso entre as páginas do livro de registros, com uma caligrafia trêmula e quase ilegível. Ele não deve ser perturbado. A paz foi conquistada com sacrifício. O que isso significava? Quem havia deixado aquele bilhete? Minha cabeça rodava com perguntas sem respostas, mas uma coisa era certa. Aquilo não era normal, e eu havia mexido onde não devia. À medida que a noite avançava, a tempestade que parecia ter sido evitada se aproximava. Raios iluminavam o céu, e o trovão ecoava por entre as árvores. Decidi voltar para o túmulo contra todas as minhas intuições. Sabia que algo estava errado, mas algo me puxava de volta para lá, como se uma força invisível quisesse que eu terminasse o que comecei. Quando cheguei ao túmulo, o buraco que havia escavado estava quase fechado novamente. A terra que eu havia removido com tanto esforço parecia ter voltado sozinha para o lugar. Peguei a pá, determinado a terminar o trabalho, mas ao levantar a primeira camada de terra, senti algo frio tocar minha mão. Olhei para baixo e vi uma mão ossuda emergindo da terra, agarrando meu pulso com força. Gritei e me soltei, caindo para trás, mas a mão permaneceu lá, saindo da terra como se algo estivesse tentando se libertar. Meu coração batia tão rápido que pensei que iria desmaiar. O som dos sussurros agora era ensurdecedor, e as sombras ao meu redor dançavam como se tivessem vida própria. O medo me dominou, e comecei a correr.
deixando a pá e o túmulo para trás. Não sei quanto tempo corri, mas quando finalmente parei, estava na entrada do cemitério, ofegante, com as mãos tremendo. Eu sabia que algo estava muito errado naquele lugar. Algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia em cada fibra do meu ser. Voltei para casa naquela noite, mas o terror me seguiu. As paredes do meu quarto pareciam se mover, as sombras se alongavam de forma antinatural e os sussurros nunca paravam. Ernesto, Ernesto, você não devia ter mexido na terra. O que eu tinha feito? Que maldição eu havia despertado? Passei a noite em claro, atormentado pelos sons e visões que não conseguiam me deixar em paz. Quando o sol finalmente nasceu, eu sabia que precisava voltar ao cemitério. Precisava terminar aquilo de um jeito ou de outro. Cheguei ao cemitério com a primeira luz do dia, mas o lugar parecia ainda mais sombrio à luz do sol. A neblina densa cobria os túmulos, e o silêncio era tão opressor que cada passo que eu dava parecia um insulto para os mortos que descansavam ali. Voltei ao túmulo de João Batista, esperando encontrar o mesmo caos da noite anterior, mas o que vi me deixou sem palavras. O túmulo estava completamente coberto, como se eu nunca tivesse escavado ali. A lápide, antes desgastada, agora estava limpa, com um nome que não era o de João Batista. Uma sensação de frio se instalou no meu peito e o som dos sussurros voltou, agora mais fraco, mas ainda presente. Ernesto, você não pode fugir. Aquelas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Quem era João Batista? E por que seu túmulo havia mudado? Decidi que precisava de respostas, mas não sabia onde encontrá-las. O medo de que eu estivesse perdendo minha sanidade começou a crescer, e as vozes pareciam cada vez mais reais. Voltei ao meu escritório e procurei por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Foi então que encontrei um velho diário, escondido no fundo de uma gaveta, coberto de poeira e quase desintegrando. As primeiras páginas estavam em branco, mas conforme fui folheando, encontrei anotações de um antigo coveiro que trabalhara ali antes de mim. Ele descrevia acontecimentos estranhos, visões, vozes e até mesmo uma entidade que ele acreditava habitar o cemitério. Ele mencionava um ritual, um sacrifício que havia sido feito para conter o mal e um aviso: nunca, sob nenhuma circunstância, perturbe o solo onde João Batista repousa. O pacto foi feito com sangue e deve permanecer selado. Eu estava aterrorizado. Será que eu havia quebrado esse pacto? Será que o que eu estava enfrentando era uma entidade que havia sido libertada por minha ignorância? Não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixar as coisas como estavam. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para impedir que esse mal se espalhasse. Voltei ao túmulo naquela noite, armado com o que restava da minha coragem e o conhecimento do diário. Decidi que tentaria realizar o ritual que o coveiro havia descrito, na esperança de conter o que eu havia libertado. O vento estava frio, e o som dos sussurros parecia mais alto do que nunca. A lua cheia iluminava o cemitério, lançando sombras grotescas sobre os túmulos. Comecei a escavar novamente, e a cada pá de terra removida, o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, mais opressor. As vozes ficaram mais altas, mais desesperadas. Ernesto, pare, você não entende. Mas eu não parei. Continuei escavando até que a terra cedeu, revelando um caixão antigo, coberto de runas que brilhavam com uma luz estranha. A tampa do caixão estava trancada com correntes, e eu sabia que aquilo não era um caixão comum. Era uma prisão para algo que nunca deveria ter sido libertado. Recitei as palavras que estavam no diário, minha voz tremendo de medo e determinação. O vento ao meu redor ficou mais forte, e as sombras começaram a se mover, contorcendo-se como se estivessem vivas. As correntes que prendiam o caixão começaram a se quebrar, uma por uma, até que a última delas caiu com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo parou: o vento, as vozes, as sombras. Por um momento, pensei que havia conseguido. Mas então, a tampa do caixão começou a se abrir lentamente, e uma mão esquelética saiu de dentro, agarrando a borda com uma força impossível. Meu coração quase parou.
O que eu havia libertado não era um espírito em busca de paz, mas uma entidade antiga e maligna que havia sido aprisionada ali por um motivo. Ela se levantou do caixão, seu corpo coberto de sombras que pareciam sugar a luz ao redor. Seus olhos eram 2 buracos negros, cheios de ódio e dor. Você me libertou, Ernesto. A entidade sussurrou, sua voz reverberando pelo cemitério. E agora você deve pagar o preço. Você deve. Tentei correr, mas meu corpo estava paralisado de medo. A entidade se aproximou de mim, seus passos silenciosos, mas cada vez mais próximos. Senti uma mão fria agarrar meu ombro, e a dor que percorreu meu corpo foi insuportável. Senti minha vida sendo drenada, minha alma sendo arrancada, enquanto a entidade se alimentava de mim. No último momento, antes de perder a consciência, ouvi uma última voz, a voz do coveiro do diário. Eu avisei. O pacto nunca deveria ter sido quebrado. Acordei no dia seguinte, deitado na terra ao lado do túmulo, fraco e com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O cemitério estava em silêncio, e a entidade havia desaparecido. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. A escuridão ainda estava lá, esperando, e eu, de alguma forma, estava ligado a ela. Desde então, as noites se tornaram mais frias, e os sussurros nunca pararam. Sei que a entidade ainda está por aí, e que um dia ela voltará para terminar o que começou. Mas até lá continuo meu trabalho sabendo que, a cada cova que escavo, a escuridão se aproxima mais e mais. Essa foi minha última escavação no cemitério São Jerônimo. Mas algo me diz que não será a última vez que enfrento o terror que libertei. Porque agora ele está dentro de mim, e não há como escapar do que eu mesmo despertei. Nas profundezas do litoral de uma pequena vila pesqueira chamada Porto Velho, as tempestades são mais do que simples fenômenos meteorológicos. Para os moradores, elas são presságios de algo sombrio, algo que vem das profundezas do mar e das trevas do céu. Quando os ventos uivam e as ondas batem violentamente contra os rochedos, os mais antigos alertam para não sair de casa e, acima de tudo, para não ouvir as vozes. Dizem que essas vozes, trazidas pelo vento, são almas perdidas, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, à procura de companhia para seu sofrimento eterno. A lenda é antiga, passada de geração em geração, e a maioria das pessoas a descarta como uma simples superstição. Mas para alguns, as vozes são reais e aterrorizantes. Meu nome é Lucas Almeida, e sou jornalista. Tenho 34 anos, e ao longo da minha carreira, sempre me interessei por histórias que desafiam a lógica, que encontram uma linha tênue entre o real e o sobrenatural. Nos últimos meses, no entanto, meu trabalho não foi apenas por curiosidade. Há algo que me persegue, algo que me fez buscar respostas em lugares onde outros têm medo de ir. Há um ano, perdi minha esposa, Clara, em um acidente de carro. O luto me consumiu, e a culpa se tornou meu companheiro constante. Desde então, venho ouvindo coisas, sussurros, chamando meu nome, especialmente nas noites chuvosas. Não sei se é minha mente brincando comigo, ou se é algo mais. O que sei é que essas vozes me levam cada vez mais para perto do desconhecido. Foi em uma dessas noites insones que ouvi falar de Porto Velho. Uma pequena nota em um jornal local mencionava desaparecimentos inexplicáveis durante as tempestades, sempre acompanhados por relatos de vozes misteriosas que pareciam vir do próprio vento. Algo em mim acendeu com essa informação, como se fosse um sinal de que as respostas que eu tanto procurava poderiam estar escondidas naquela vila esquecida pelo tempo. Assim fiz minhas malas e peguei o primeiro ônibus para Porto Velho. A viagem foi longa e solitária, com o tempo ficando cada vez mais fechado conforme eu me aproximava do litoral. Cheguei à vila sob um céu cinzento e carregado, com nuvens negras rolando no horizonte, prenunciando a chegada de uma nova tempestade. Porto Velho era exatamente como eu havia imaginado. Uma vila pequena, com casas antigas de madeira e telhados de barro,
todas viradas para o mar como se estivessem à espera de algo. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns pescadores que olhavam para mim com curiosidade e desconfiança. Aluguei um quarto em uma pousada simples, administrada por Dona Marisa, uma senhora idosa de olhar perspicaz e mãos enrugadas. Quando mencionei o motivo da minha visita, ela me olhou por um longo momento antes de me aconselhar, em um tom quase maternal, a esquecer o que eu tinha ouvido e voltar para casa. As tempestades daqui não são como as de outros lugares, disse ela, enquanto me entregava a chave do quarto. O que o vento traz não é para os vivos. Sua advertência, no entanto, apenas aumentou minha determinação. Precisava saber mais sobre as vozes, sobre os desaparecimentos e, quem sabe, entender o que estava acontecendo comigo. Passei o dia explorando a vila, conversando com os poucos moradores dispostos a falar. As respostas foram evasivas, mas a mensagem era clara. As vozes eram reais, e todos sabiam que era melhor não prestar atenção a elas. À medida que a noite se aproximava, o clima piorava. O vento ganhava força, fazendo as janelas tremerem, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair pesadamente. O mar, que durante o dia parecia calmo, agora rugia com uma fúria primitiva, e as ondas se chocavam contra os rochedos com uma força que fazia o chão tremer. Quando voltei à pousada, Dona Marisa já havia fechado todas as portas e janelas, e o ambiente dentro da casa estava impregnado com a tensão da tempestade iminente. Naquela noite, o sono me evitou. Fiquei deitado na cama, ouvindo o som da chuva tamborilando no telhado e do vento uivando do lado de fora. Era como se a própria natureza estivesse em guerra consigo mesma, e eu estava no meio disso tudo, à espera. Foi então que ouvi pela primeira vez um sussurro suave, quase inaudível, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Lucas! A voz era familiar, e meu coração gelou ao reconhecer o tom era clara. Sentei-me na cama, o coração batendo descompassado, tentando convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Mas o sussurro voltou, desta vez mais claro. Lucas, venha. Levantei-me, minhas mãos tremendo, e fui até a janela. Do lado de fora, a tempestade estava em pleno vigor, com o vento chicoteando as árvores e a chuva caindo em torrentes. Mas entre os rugidos da tempestade, eu podia ouvir as vozes, não apenas a de Clara, mas de várias outras, se misturando ao vento, chamando por mim. Lucas, Lucas. A cada repetição, as vozes pareciam ganhar força, como se soubessem que eu estava ouvindo. A sensação de ser observado tomou conta de mim, e o ar no quarto parecia mais denso, mais frio. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e por um breve momento, jurei ver uma sombra atravessar o corredor, desaparecendo na escuridão. Fui até a porta, meus passos ecoando no chão de madeira, e chamei por Clara, sabendo que era inútil, mas incapaz de conter o impulso. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes, e de repente, tudo ao meu redor começou a girar. O chão desapareceu sob meus pés, e me vi cercado por uma escuridão sufocante. As vozes agora estavam por toda parte, sussurrando segredos que eu não conseguia entender, mas que encheram minha mente de um terror primitivo. E então, vi uma luz à distância, fraca, mas constante, como um farol em meio à escuridão. Caminhei em direção a ela, cada passo mais pesado que o anterior, até que finalmente cheguei a um penhasco à beira do mar. Abaixo, as ondas quebravam furiosamente contra as rochas, mas no centro da tempestade vi algo que fez meu sangue congelar. Uma figura, de pé sobre as ondas, me observando. Era Clara, mas não como eu a conhecia. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos eram dois poços negros de vazio. Quando ela abriu a boca para falar, o vento levou suas palavras até mim. Você não pode fugir, Lucas. Venha comigo. Acordei com um sobressalto de volta ao meu quarto na pousada. O som da tempestade ainda rugia do lado de fora, mas as vozes haviam sumido, deixando um silêncio pesado e opressivo. Meu corpo estava encharcado de suor frio e minha mente girava com a lembrança do que havia visto. Sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso.
um chamado. E de alguma forma, estava ligado às vozes que os moradores tanto temiam. No dia seguinte, apesar do cansaço, continuei minha investigação. Falei com mais moradores, tentando encontrar uma conexão entre os desaparecimentos e as vozes. Mas tudo o que consegui foram olhares assustados e respostas evasivas. Estava claro que todos sabiam mais do que estavam dispostos a revelar, mas o medo os mantinha em silêncio. No entanto, uma coisa era certa. Todos os desaparecidos haviam sido ouvidos pela última vez durante uma tempestade, e todos relataram ter ouvido as vozes antes de sumirem à medida que o dia passava. A sensação de que algo estava se aproximando se intensificava. O vento continuava a soprar forte, e as nuvens escuras nunca se dissipavam. Quando a noite caiu, a tensão estava palpável no ar, como se a própria vila estivesse à espera de algo terrível. Naquela noite, decidi não dormir. Sabia que as vozes voltariam e precisava estar preparado. Sentei-me na pequena mesa do quarto, uma vela acesa ao meu lado, e esperei. O tempo passou lentamente, com o vento e a chuva batendo furiosamente contra a janela. Então, à meia-noite, como se estivessem esperando o momento certo, as vozes voltaram. Lucas! Desta vez, não havia apenas sussurros. Eram gritos, chamados desesperados que ecoavam na minha mente, me arrastando para a beira da loucura. Lucas, venha! Não consegui resistir. Algo dentro de mim, uma força além da minha compreensão, me fez levantar e abrir a porta. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da vela que eu segurava. As vozes me guiavam cada vez mais altas, me puxando em direção à saída da pousada. Quando cheguei à porta da frente, hesitei, sabendo que se saísse, poderia não voltar. Mas a curiosidade, o desejo de entender o que estava acontecendo e talvez a esperança de encontrar Clara me empurraram para fora. O vento me atingiu como uma parede, quase me derrubando, e a chuva era tão intensa que mal conseguia ver à minha frente. Mas as vozes continuavam, me guiando pelas ruas desertas da vila. Meus pés se moviam automaticamente sem que eu os comandasse, e antes que percebesse, estava na praia, de frente para o mar. As ondas estavam ainda mais furiosas do que na noite anterior, e o céu parecia estar se abrindo em um vendaval de escuridão. Foi então que vi as figuras. Saindo do mar, uma a uma, sombras humanoides começaram a tomar forma, caminhando lentamente em minha direção. Suas formas eram indistintas, mas seus olhos brilhavam com uma luz fantasmagórica. Quando se aproximaram, pude ver que seus rostos eram distorcidos, como se estivessem congelados em expressões de dor eterna. As vozes agora eram gritos de angústia, e percebi que cada uma dessas figuras era uma das pessoas desaparecidas, presas entre os mundos, condenadas a vagar pelas tempestades para sempre. No meio delas estava Clara. Ela me olhou, e por um breve momento vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Lucas. Sua voz era um lamento, e senti meu coração se partir. Sabia que não havia como salvá-la, mas ao mesmo tempo não podia deixá-la ali. Dei um passo à frente e as figuras recuaram como se me temessem. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o mar começou a se agitar ainda mais. E uma figura maior, mais sombria, emergiu das profundezas. Seus olhos eram poços de escuridão absoluta, e quando ela falou, a própria tempestade pareceu responder. Você não pode levá-la, Lucas. Ela pertence a nós agora. A figura estendeu a mão, e as sombras começaram a me envolver, me puxando para o mar, para o abismo. Lutei com todas as minhas forças, mas a força era avassaladora. Senti a água fria subir pelas minhas pernas, e as vozes ficaram mais altas, mais desesperadas, até que tudo se tornou um borrão de som e escuridão. Quando acordei, estava de volta à praia, o sol nascendo no horizonte. As figuras haviam desaparecido, e o mar estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas a dor no meu peito era real, e a certeza de que havia algo mais, algo que ainda não entendia, me assombrava. Clara se fora, mas as vozes continuavam.
e de alguma forma sabia que essa história estava longe de terminar. Levantei-me, sentindo o peso da noite passada em meus ossos, e olhei para o mar, onde a água ainda brilhava com uma luz estranha. A chave para entender tudo estava ali, nas profundezas, nas sombras das tempestades. E eu sabia que precisaria voltar, enfrentar o que quer que fosse, para finalmente encontrar paz. Mas por enquanto, tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar pela próxima tempestade, pelo próximo chamado. Pela próxima vez que as vozes da tempestade viessem até mim, isso não acaba aqui. Nunca acaba. Enquanto eu caminhava de volta para a vila, o sussurro de Clara no vento se intensificava, cada vez mais claro, mais insistente. O sol que minutos antes estava nascendo parecia ser engolido por nuvens negras que surgiram do nada, e a temperatura caiu drasticamente. O mundo ao meu redor começou a se distorcer, como se a própria realidade estivesse se dobrando sob o peso do que eu havia despertado. A cada passo que eu dava, o chão parecia se desintegrar, como se a terra sob meus pés estivesse apodrecendo. As árvores ao redor se contorciam em formas impossíveis, e as sombras, que antes eram apenas um presságio de algo sinistro, agora pareciam ganhar vida, se estendendo em minha direção como garras invisíveis. O vento começou a uivar, carregando consigo não apenas a voz de Clara, mas uma cacofonia de gritos e lamentos que pareciam vir de todas as direções. O pânico tomou conta de mim, mas meus pés continuavam a me levar adiante, como se eu estivesse sendo guiado por uma força invisível. O caminho de volta para a vila, que deveria ser familiar, se transformou em um labirinto de trevas e distorção. A vila estava completamente deserta quando cheguei. As casas deformadas, com janelas e portas se abrindo e fechando por conta própria. As sombras dançavam nas paredes. Como se zombassem da minha presença no centro da vila, vi algo que me fez parar bruscamente. O velho barco que eu havia usado para chegar à caverna estava ali, em pé no meio da rua, rodeado por uma névoa densa. E ao lado do barco estava Clara. Mas ela não era mais minha esposa, pelo menos não a esposa que eu conhecia. Seu corpo estava deformado, retorcido em ângulos impossíveis, e sua pele, outrora pálida, agora parecia estar coberta de marcas escuras, como se tivesse sido queimada. Seus olhos, que antes estavam cheios de luz, agora eram 2 poços de escuridão pura, e sua boca estava aberta em um sorriso grotesco, expondo dentes afiados e irregulares. Ela estendeu a mão para mim, e ao fazer isso, a névoa ao redor começou a se fechar, como uma prisão que se formava lentamente. Lucas. Sua voz saiu como um sussurro gélido, reverberando na minha mente. Você não pode escapar. Você pertence a mim agora. Eu tentei recuar, mas a névoa me cercava por todos os lados. O pavor que senti era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era um terror absoluto, primordial, que me paralisava. As sombras começaram a se aproximar, formando figuras indistintas que se contorciam e se fundiam umas nas outras, criando uma massa de escuridão pulsante. Clara deu um passo em minha direção, e a névoa pareceu responder a ela, apertando-se ao meu redor, sugando o ar dos meus pulmões. Eu estava sufocando, incapaz de respirar, incapaz de pensar. O sorriso de Clara se alargou, transformando-se em uma expressão de pura maldade. Você vai ficar comigo. Para sempre. No último momento, quando tudo parecia perdido, uma luz fraca começou a brilhar no horizonte. Era um farol, o mesmo que eu havia visto antes na caverna, mas agora ele estava do lado de fora, rompendo a escuridão que me envolvia. A luz fez as sombras recuarem por um breve instante, e eu aproveitei a oportunidade para correr, com todas as forças que me restavam. Corri sem olhar para trás, ouvindo os gritos e lamentos das sombras se intensificarem, como se a própria escuridão estivesse enfurecida por minha tentativa de fuga. O farol estava mais perto, sua luz se tornando mais forte, mais quente, mas eu sabia que se parasse por um segundo que fosse, as sombras me arrastariam de volta. Quando finalmente alcancei o farol, a luz me envolveu, afastando a névoa e as sombras. Mas então algo inesperado aconteceu.
A luz começou a enfraquecer, e as figuras sombrias que eu havia deixado para trás começaram a se reformar ao meu redor. E no meio delas, Clara surgiu novamente, sua expressão agora cheia de raiva. Você não pode fugir, Lucas. Não há luz que possa te salvar. As palavras dela perfuraram meu coração como uma lâmina, e a realidade ao meu redor começou a desmoronar. A luz do farol se apagou, e a escuridão total tomou conta. As sombras se lançaram sobre mim, suas garras rasgando minha carne, enquanto o grito de Clara ecoava em minha mente, me arrastando para as profundezas. A última coisa que senti foi o frio absoluto, um frio que parecia vir de dentro, congelando minha alma, enquanto a escuridão me envolvia completamente. E então, o silêncio. Acordei na praia, o corpo molhado, os pulmões ardendo, como se tivesse acabado de emergir das profundezas do oceano. O céu estava limpo, o sol brilhava, e o mar estava calmo. Mas o terror que eu havia experimentado não havia desaparecido. Sabia que aquilo não havia terminado. Clara, as sombras, a escuridão, ainda estavam lá, esperando. Levantei-me, o coração pesado, sabendo que a qualquer momento o ciclo recomeçaria, que as vozes voltariam e que a escuridão me puxaria de volta. Eu havia sobrevivido por enquanto, mas no fundo sabia que não poderia escapar para sempre, porque no fim não há luz que possa realmente nos salvar da escuridão que carregamos dentro de nós. Isso não acaba aqui. Nunca acaba. Na pequena e isolada aldeia de São Martinho, escondida nas montanhas geladas do interior, existia um cemitério que todos conheciam, mas que poucos ousavam visitar. O cemitério de Pedra Fria, como era chamado, era cercado por histórias de maldições e eventos inexplicáveis. Diziam que os mortos ali enterrados nunca descansavam em paz e que estranhas ocorrências acompanhavam aqueles que tinham a infelicidade de trabalhar naquelas terras. Porém, nenhuma história era tão aterrorizante quanto a do homem que nunca morria. Era um inverno rigoroso, o frio cortava a pele como lâminas e o vento soprava incessante, levando consigo o som de árvores que se debatiam e folhas mortas que dançavam ao redor das lápides antigas. Nesse ambiente hostil, vivia Miguel, um jovem coveiro que havia assumido o trabalho no cemitério após a morte misteriosa de seu antecessor. Miguel, de natureza solitária e introspectiva, encontrou no cemitério uma espécie de refúgio. A calma sombria daquele lugar combinava com o peso que ele carregava no peito desde que perdera seus pais em um acidente de carro. Trabalhar ali era uma maneira de se conectar com a morte, de tentar entender o fim trágico que todos enfrentamos. Desde pequeno, Miguel sempre se sentiu atraído por histórias sobrenaturais, fascinado por lendas e relatos de assombrações. A aldeia em que cresceu, no entanto, era repleta de silêncios e olhares furtivos, como se as pessoas ali soubessem mais do que estavam dispostas a compartilhar. Quando assumiu o cargo de coveiro, não sabia que estava prestes a viver a própria lenda, uma que o assombraria pelo resto de sua vida. Certa manhã, Miguel foi chamado à casa de um velho morador da aldeia. Joaquim era um homem que havia vivido mais de 90 anos, mas o estranho era que essa era a terceira vez que ele havia morrido. Os moradores contavam em sussurros que Joaquim tinha algo de sombrio ligado à sua vida, uma maldição que o impedia de descansar. No entanto, as explicações nunca eram claras, e Miguel, com seu ceticismo natural, atribuía aquilo à imaginação fértil dos aldeões. Ao chegar à casa de Joaquim, Miguel foi recebido pelo filho do velho, um homem de meia idade com uma expressão carregada de medo e cansaço. Ele não disse uma palavra além de um gesto para que Miguel entrasse. O ambiente dentro da casa era pesado, como se algo invisível e maligno estivesse à espreita, aguardando pacientemente. O corpo de Joaquim jazia sobre a mesa, coberto com um lençol branco que não escondia a rigidez da morte. Enquanto preparava o corpo para o enterro, Miguel não pôde deixar de sentir um desconforto crescente. Era como se algo estivesse errado, uma sensação que ele não conseguia explicar. Quando olhou para o rosto do velho pela primeira vez,
sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os olhos fechados de Joaquim pareciam se mover sob as pálpebras, e uma leve curva nos lábios sugeria um sorriso macabro, como se ele estivesse zombando da morte. A tarde era fria e cinzenta quando Miguel conduziu o corpo até o cemitério. As nuvens baixas e o céu opressor pareciam pressagiar algo terrível. Os poucos presentes no funeral mantinham-se em silêncio, seus olhares fixos no chão, como se temessem olhar diretamente para o caixão. Com o passar das horas, o cemitério foi se esvaziando, e logo restaram apenas Miguel e a cova aberta, esperando para ser preenchida. Enquanto colocava o caixão na cova, Miguel ouviu um sussurro baixo e quase inaudível. Olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. O vento parecia ter parado, e o silêncio era perturbador. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar o desconforto, e começou a cobrir o caixão com terra. Mas os sussurros continuaram, agora mais nítidos, como se alguém estivesse falando diretamente em seu ouvido. De repente, o ar ao redor se tornou gelado, e uma sombra passou rapidamente entre as árvores ao longe. Miguel se levantou nervoso e olhou em volta novamente, mas não viu nada além das lápides antigas e o nevoeiro que começava a se formar. A sensação de estar sendo observado era forte, mas ele decidiu ignorá-la, terminando seu trabalho o mais rápido possível. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia os sussurros, palavras indistintas que pareciam vir de todos os cantos de seu quarto. As sombras nas paredes se alongavam de forma anormal, como se estivessem vivas, e o ar estava pesado, quase sufocante. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas o cansaço, mas no fundo sabia que algo estava profundamente errado. Os dias seguintes trouxeram um aumento nos eventos perturbadores. Os objetos na casa de Miguel começaram a se mover sozinhos, mudando de lugar sem explicação. O frio que ele havia sentido no cemitério agora o acompanhava em todos os lugares, mesmo durante o dia, e os sussurros tornaram-se uma constante em sua vida. Ele ouvia seu nome sendo chamado, seguido de risadas baixas e maliciosas. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais vívidos, sempre envolvendo a figura de Joaquim, que parecia observá-lo de longe, com aquele sorriso zombeteiro. A saúde mental de Miguel começou a se deteriorar. Ele evitava o contato com os outros aldeões, temendo que eles percebessem o que estava acontecendo com ele. No entanto, não pôde evitar procurar o filho de Joaquim, na esperança de obter alguma explicação para os acontecimentos estranhos. Quando chegou à casa do homem, encontrou-o pálido e visivelmente perturbado. As poucas palavras que conseguiu arrancar dele foram confusas, mas uma frase ficou gravada em sua mente. "Meu pai não pode morrer, ele nunca morre de verdade." Foi depois dessa conversa que Miguel começou a investigar a história de Joaquim. Ele descobriu que o velho já havia sido enterrado 2 vezes antes, mas sempre voltava, como se a morte não tivesse poder sobre ele. Ninguém sabia como isso era possível, mas todos na aldeia temiam o que isso significava. Havia histórias de pactos antigos, de rituais esquecidos realizados por ancestrais de Joaquim, mas nada concreto. Apenas um mistério envolto em superstição e medo. Certa noite, enquanto tentava dormir, Miguel foi despertado por um som peculiar, um batimento fraco e rítmico que vinha debaixo do chão de sua casa. O som era perturbadoramente familiar, lembrando-lhe o que havia ouvido durante o enterro de Joaquim. Com uma coragem que ele não sabia de onde vinha, Miguel levantou-se e seguiu o som até o cemitério, agora completamente envolto em névoa espessa. O caminho até o cemitério parecia mais longo do que de costume, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo ao seu redor. Ao chegar, o ar estava gelado, e o silêncio era absoluto, exceto pelo batimento que agora ressoava em seus ouvidos. Miguel caminhou até a cova de Joaquim e, com um terror crescente, percebeu que a terra sobre o caixão estava revirada, como se algo ou alguém tivesse saído de dentro. Antes que pudesse reagir, Miguel sentiu uma presença atrás de si. Virou-se lentamente e viu, à luz fraca da lua, a figura de Joaquim. Mas ele não era mais o velho que Miguel havia conhecido.
Seu corpo estava em decomposição, os olhos brancos e vazios, e um sorriso macabro distorcia seu rosto. Você me ouviu, não foi? Joaquim sussurrou, sua voz ecoando na mente de Miguel como um veneno. Eu não posso morrer. E agora, você também não poderá. Miguel sentiu um frio avassalador tomar conta de seu corpo, como se algo estivesse sugando sua vida. As sombras ao redor pareciam se mover em sua direção, e o batimento rítmico aumentava em intensidade, quase quebrando sua sanidade. Ele tentou correr, mas suas pernas não obedeciam, presas no medo absoluto que o dominava. Joaquim deu um passo à frente, estendendo a mão cadavérica em direção a Miguel. No momento em que o tocou, uma dor indescritível percorreu o corpo de Miguel, como se cada célula estivesse sendo rasgada e reformada. As risadas que antes eram sussurros, agora eram gritos, e Miguel sentiu sua mente desmoronar sob o peso da loucura. Ele sabia que estava condenado, preso no mesmo ciclo infernal que havia capturado Joaquim. O mundo ao redor de Miguel começou a se desfazer, as sombras se fechando sobre ele, apagando tudo que ele conhecia. Quando finalmente desmaiou, não havia mais frio, nem dor, apenas uma escuridão infinita que o envolveu por completo. Miguel acordou na manhã seguinte em sua casa, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Os eventos da noite anterior pareciam um sonho, mas a sensação de vazio e desespero permanecia. Tentou voltar à sua rotina, mas cada vez que olhava no espelho, via o reflexo de Joaquim sorrindo para ele. Agora, Miguel vive com a certeza de que foi marcado pelo mesmo destino que atormentava Joaquim. Ele sente a presença do velho em cada sombra, ouve os sussurros em cada silêncio e sabe que não pode escapar. E o pior de tudo, ele sabe que, como Joaquim, ele nunca poderá morrer de verdade. A história de Miguel e Joaquim ainda não terminou. Ela apenas aguarda o próximo capítulo, a próxima alma a ser arrastada para o ciclo de tormento. E enquanto isso, Miguel vive sabendo que, quando chegar o momento, será ele quem estará esperando no cemitério, pronto para arrastar outra vítima para o mesmo destino cruel. E assim o ciclo continua. O cemitério de São Martinho guarda seus segredos sombrios, e aqueles que cruzam o caminho de Miguel estão destinados a descobrir que a morte não é o fim, apenas o começo de um pesadelo eterno. Os dias que se seguiram àquela noite no cemitério foram um tormento absoluto para Miguel. Ele tentava se agarrar à normalidade, mas cada aspecto de sua vida havia sido corrompido pelo horror que o assombrava. A aldeia, antes um refúgio de silêncio, agora parecia um lugar onde os próprios muros murmuravam segredos, onde os ventos que cortavam as montanhas traziam consigo sussurros de almas perdidas. Miguel evitava olhar nos espelhos, pois sempre que o fazia, via não apenas o reflexo de Joaquim, mas o rosto de outros que haviam sido arrastados para o mesmo destino. Eles apareciam atrás de seus ombros, seus olhos vazios e acusadores, como se o culpassem por não conseguir quebrar o ciclo. Era como se o cemitério estivesse crescendo dentro dele, suas sombras enraizando-se em sua alma, sufocando qualquer vestígio de paz. As noites eram as piores. Ele mal conseguia dormir, e quando o fazia, era sempre acordado por pesadelos terríveis. Via-se novamente no cemitério, rodeado de sombras que se contorciam, com Joaquim sempre ao seu lado, sussurrando promessas de tormento eterno. Em uma dessas noites, ao acordar de um desses sonhos, percebeu algo perturbador. As paredes de seu quarto estavam cobertas de marcas de mãos, como se centenas de pessoas tivessem arranhado desesperadamente, tentando sair. O chão estava manchado de lama e havia um cheiro forte de terra molhada e podridão no ar. Miguel sabia que não poderia continuar assim, mas a cada dia que passava, sentia-se mais fraco, como se algo estivesse sugando sua vida lentamente. Ele começou a evitar os outros aldeões, temendo que eles percebessem a mudança que estava acontecendo dentro dele. No fundo, ele sabia que estava se transformando em algo diferente, algo que ele não conseguia entender ou controlar. O medo de se tornar como Joaquim, de ser mais uma alma condenada a vagar eternamente,
crescia a cada dia. Em uma noite sem lua, o som que havia ouvido no cemitério, aquele batimento rítmico e perturbador, retornou. Desta vez, ele não vinha debaixo do chão, mas sim de dentro dele. Miguel sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse tentando escapar de dentro de sua carne. Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto sentia o batimento aumentar, até que se tornou insuportável. Seu corpo parecia estar se desintegrando, e ele sabia que não havia mais tempo. O que quer que fosse, estava prestes a tomar conta dele por completo. Com um último esforço de vontade, Miguel se arrastou até o cemitério. Ele sabia que precisava confrontar Joaquim, ou o que quer que o velho havia se tornado, para tentar de alguma forma parar o ciclo antes que fosse tarde demais. Ao chegar lá, o lugar parecia diferente. As lápides estavam cobertas de musgo negro, e o ar estava tão frio que a respiração de Miguel saía em nuvens brancas. Ele sentiu que não estava sozinho. O cemitério inteiro parecia estar vivo, pulsando com uma energia sombria que o atraía para o centro, para a cova de Joaquim. Quando chegou à cova, encontrou-a aberta novamente, mas desta vez algo estava emergindo de dentro dela. A figura de Joaquim se levantava lentamente, mas agora ele não estava sozinho. Outras figuras surgiam ao seu lado, todas elas deformadas, rostos que Miguel reconhecia como sendo de pessoas que haviam desaparecido na aldeia ao longo dos anos. Suas bocas se moviam, mas nenhum som saía, apenas o batimento constante, agora tão alto que parecia que o coração de Miguel iria explodir. Joaquim olhou para Miguel, seu sorriso grotesco se alargando, revelando dentes afiados e podres. Você tentou escapar, mas o destino é implacável, Miguel. Agora, você faz parte de nós, sempre fez. Miguel tentou recuar, mas suas pernas não o obedeciam. Ele estava preso como se raízes invisíveis o segurassem no lugar. A dor em seu peito aumentou, e ele sentiu algo rasgando sua carne de dentro para fora. Quando olhou para baixo, viu dedos esqueléticos saindo de seu próprio corpo, como se alguém estivesse tentando emergir de dentro dele. O terror absoluto tomou conta de sua mente, e ele soltou um grito que ecoou pelo cemitério, mas sabia que ninguém iria ouvi-lo. As figuras ao redor de Joaquim começaram a avançar, suas mãos se estendendo para Miguel, puxando-o em direção à cova. Ele sentiu o chão abrir sob seus pés, e o mundo ao seu redor começou a desmoronar em escuridão. No entanto, no último momento antes de ser completamente consumido, Miguel ouviu um sussurro diferente, uma voz que parecia vir de dentro de sua própria mente, mas não era a sua. Há uma saída, mas você terá que pagar o preço. Com suas últimas forças, Miguel gritou em desespero, oferecendo qualquer coisa para escapar daquele destino. A dor foi intensa, quase insuportável, e então tudo ficou em silêncio. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado ao lado da cova de Joaquim. O cemitério estava quieto, as sombras haviam recuado, mas algo dentro de Miguel havia mudado. Ele sabia que havia feito um pacto, um acordo que não poderia quebrar. Sentia o peso das almas perdidas dentro de si. Sabia que agora carregava algo mais sombrio, algo que nunca poderia ser expurgado. Mas ele estava vivo. E sabia que, por mais terrível que fosse o preço que teria que pagar, tinha uma chance de continuar lutando. A história de Joaquim não terminava ali, e Miguel sabia que o ciclo continuaria. Mas ele não estava mais sozinho na luta. Algo antigo e poderoso havia despertado dentro dele, e com isso, uma nova batalha estava para começar. O cemitério de São Martinho não estava mais em paz, e Miguel sabia que em breve teria que enfrentar horrores ainda maiores. Mas desta vez, ele estava pronto. Ou pelo menos, ele assim esperava. E enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, ele se levantou, sentindo o frio nas profundezas de sua alma, mas com uma determinação que jamais havia experimentado. O ciclo ainda não havia terminado, e ele sabia que, quando o próximo capítulo se desenrolasse, teria que estar preparado para encarar o verdadeiro mal que aguardava nas sombras do cemitério. Miguel se levantou do chão frio do cemitério, sentindo o peso esmagador do pacto que havia feito.
A noite ao seu redor estava mais escura do que antes, como se a própria escuridão estivesse se solidificando, pressionando-o por todos os lados. O frio que havia se instalado em sua alma era inescapável, e ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Mesmo assim, reuniu o que restava de sua coragem e decidiu que não voltaria atrás. Se havia uma chance de quebrar o ciclo, ele precisaria enfrentá-la agora. Os olhos de Miguel se fixaram na cova aberta de Joaquim, que parecia pulsar com uma energia maligna, como um coração negro batendo no centro do cemitério. A figura de Joaquim, agora completamente deformada e grotesca, estava de pé ao lado da cova, com as sombras das outras almas condenadas ondulando ao seu redor. Seus olhos vazios encontraram os de Miguel, e um sorriso insano e distorcido se formou em seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar, Miguel? Este ciclo é eterno, e agora você faz parte dele para sempre. A voz de Joaquim ecoou pela noite, e as outras figuras começaram a se aproximar lentamente, seus passos ressoando como tambores de guerra na mente de Miguel. O som era hipnótico, quase paralisante, mas ele lutou contra o terror que ameaçava consumi-lo. Sentia algo se contorcendo dentro de seu peito, uma força que tentava se libertar, algo que havia sido plantado nele durante o pacto. O batimento rítmico que antes parecia vir do chão, agora estava dentro dele. Miguel sentia cada pulsação como uma onda de dor irradiando por todo o seu corpo, e sabia que o tempo estava se esgotando. Se ele não fizesse algo agora, seria tragado para dentro da escuridão, assim como tantos outros antes dele. Com um último esforço, Miguel se ajoelhou diante da cova aberta, estendendo as mãos em direção a Joaquim. Você não pode me tomar, Joaquim. Não pode tomar minha alma. Joaquim gargalhou, um som horrível que parecia vir das profundezas da terra. Você não entende, Miguel. Sua alma já é minha, mas talvez possamos fazer um novo acordo. Antes que Miguel pudesse reagir, as sombras ao redor dele se condensaram, se transformando em correntes que se prenderam para os seus pulsos e tornozelos. Ele foi puxado para mais perto da cova, seus pés arrastando a terra úmida e fétida. As figuras ao redor começaram a cantar em um tom baixo e gutural, suas vozes se misturando em uma melodia de desespero e maldição. O chão abaixo de Miguel começou a se abrir, e ele sentiu algo pegajoso e frio subindo por suas pernas, como se mãos invisíveis o estivessem puxando para baixo. O pânico tomou conta de sua mente, mas ele sabia que ceder ao medo seria sua ruína. Em um último esforço, gritou para a escuridão, implorando por ajuda, por qualquer força que pudesse salvá-lo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O amuleto que Miguel havia recebido do velho Joaquim antes de sua morte, um pequeno medalhão de ferro que ele carregava no pescoço, começou a brilhar com uma luz intensa. A luz era pura e quente, diferente de qualquer coisa que Miguel havia sentido antes. As sombras ao seu redor recuaram, uivando em agonia, enquanto a luz do amuleto crescia em intensidade. Joaquim gritou, um som de pura raiva e medo. Não, isso não pode acontecer. Você não pode quebrar o ciclo. Miguel, sentindo o poder do amuleto se expandir dentro dele, agarrou-o com força e ergueu-o para o céu, que de repente se abriu em um rasgo de luz branca. As correntes que o prendiam se desfizeram em pó, e a cova começou a se fechar, como se a própria terra estivesse rejeitando a maldade que havia ali. As figuras sombrias ao redor de Joaquim começaram a desaparecer, seus gritos de desespero se dissipando na noite. Joaquim, agora sozinho e vulnerável, tentou atacar Miguel, mas a luz do amuleto o atingiu em cheio, queimando sua carne e alma. Com um último grito de ódio, ele foi consumido pela luz. Desaparecendo para sempre, Miguel caiu de joelhos, exausto e atordoado. O cemitério estava em silêncio agora, as sombras dissipadas, o mal aparentemente destruído. Mas ele sabia que aquilo não era o fim. O ciclo havia sido interrompido, mas algo profundo e sombrio ainda permanecia. Sentia que, embora tivesse vencido a batalha, a guerra estava longe de terminar. O amuleto em sua mão ainda brilhava, mas com uma luz fraca.
Miguel olhou para o objeto, sabendo que ele era tanto uma bênção quanto uma maldição. O ciclo havia sido quebrado, mas por quanto tempo? O cemitério de São Martinho estava em paz por enquanto, mas o mal que ele havia enfrentado era antigo e poderoso. E Miguel sabia que eventualmente ele retornaria. Com o amanhecer se aproximando, Miguel deixou o cemitério, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele carregava a marca do cemitério e, com ela, a responsabilidade de proteger os vivos das forças que habitavam nas sombras. Enquanto se afastava, sentiu que a história de Joaquim e do cemitério de São Martinho não havia terminado. O ciclo poderia ter sido quebrado temporariamente, mas a escuridão sempre encontra um caminho de volta. E quando isso acontecesse, Miguel sabia que teria que estar pronto para enfrentar o que viesse. O amuleto ainda pendia de seu pescoço, e enquanto ele caminhava, o som de sussurros longínquos começou a preencher o ar ao seu redor, lembrando-o de que a batalha estava apenas começando. Na periferia de uma cidade que nunca figurava em mapas, havia um bairro de casinhas antigas, alinhadas em ruas estreitas e ladeadas por árvores que pareciam testemunhas silenciosas de segredos esquecidos. Na Rua das Magnólias, a última casa à direita era uma construção de 2 andares, com janelas pequenas e uma fachada que já vira dias melhores. Esta casa, há anos, era conhecida por ter um sótão que ninguém ousava explorar. Era ali que a jovem Lara, uma universitária de 23 anos, decidiu se mudar, atraída pelo aluguel barato e pela proximidade da faculdade. Lara sempre fora independente, curiosa e cética. Crescera em uma cidade pequena e adorava histórias de terror, mas para ela, tudo não passava de contos inventados para assustar crianças. Ao encontrar a casa na Rua das Magnólias, viu a oportunidade de ter um espaço só seu. Algo naquela construção envelhecida a encantava, como se a casa tivesse uma personalidade própria. A primeira coisa que notou ao entrar foi o cheiro de madeira antiga e um frio estranho, mas nada que ela não pudesse enfrentar. A proprietária, Dona Amélia, era uma senhora de idade avançada, de mãos trêmulas e olhar distante. "Você é a primeira pessoa em anos que se interessa por essa casa", disse ela, enquanto entregava as chaves a Lara. "Mas, se eu fosse você, não mexeria no sótão. Está trancado por uma razão." Lara sorriu, desconsiderando o aviso como mais uma superstição de uma senhora idosa. No entanto, ao subir as escadas que levavam ao andar superior, notou a porta de madeira pesada do sótão, marcada por arranhões profundos que pareciam ter sido feitos por algo, ou alguém desesperado. Aquilo lhe causou um leve desconforto, mas ela logo afastou o pensamento. Provavelmente gatos, pensou. As primeiras noites na casa foram tranquilas, mas solitárias. Lara passava a maior parte do tempo estudando e se adaptando à nova rotina. A casa era fria, mesmo nos dias mais quentes, e o vento parecia encontrar maneiras de se infiltrar pelas frestas das janelas, criando um sussurro constante que parecia ecoar pelos corredores. Mas Lara era prática e atribuía esses sons à idade avançada da construção. Certa noite, enquanto revisava anotações para uma prova, ouviu um som vindo do andar superior. Parecia um leve arrastar de algo pesado, seguido por um baque surdo. "Deve ser o vento", murmurou para si mesma, mas algo naquilo a incomodou. Decidiu ignorar e voltou ao estudo, mas os sons continuaram ritmados, como se algo ou alguém estivesse se movendo lentamente pelo sótão. No dia seguinte, Lara comentou sobre os ruídos com Dona Amélia em tom casual, mas a expressão da mulher se fechou imediatamente. "Eu avisei para não mexer no sótão, menina. Coisas antigas devem ser deixadas em paz." Mas Lara não era do tipo que se deixava intimidar por advertências vagas. Decidiu que naquela noite investigaria os sons por conta própria. Após o anoitecer, quando a casa mergulhou no silêncio habitual, ela subiu as escadas com uma lanterna na mão. A porta do sótão estava trancada, mas a fechadura parecia velha, e uma chave comum poderia abri-la. Com alguma dificuldade, Lara conseguiu destrancar a porta. A madeira rangeu em protesto, mas cedeu.
O cheiro de mofo a atingiu imediatamente, misturado com algo que ela não conseguiu identificar. Um odor metálico como sangue seco. Respirando fundo, ela subiu os degraus empoeirados que levavam ao interior do sótão. O espaço era menor do que ela imaginara, mas lotado de velhos móveis, cobertos por lençóis amarelecidos pelo tempo. No centro, havia uma cadeira de balanço virada para a parede e, ao lado dela, um espelho de corpo inteiro coberto por um pano. Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao se aproximar do espelho. Algo naquele lugar parecia errado, como se ela estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. De repente, a lanterna piscou, e ela ouviu novamente o som que a incomodara antes. Um arranhar suave, quase imperceptível, vindo de algum lugar próximo. Com a respiração pesada, ela se virou para a cadeira de balanço. A luz da lanterna revelou algo que fez seu coração parar. Havia marcas de unhas nos braços da cadeira, como se alguém tivesse se agarrado ali com força extrema. De repente, a cadeira começou a balançar sozinha, lentamente, como se uma presença invisível a estivesse movendo. Lara recuou instintivamente, o pânico começando a tomar conta. Ela queria sair dali, mas algo a fez olhar para o espelho. Seu instinto lhe dizia para não mexer, mas sua curiosidade venceu. Com uma mão trêmula, puxou o pano que cobria o espelho. No reflexo, ela viu algo que a deixou paralisada. Atrás dela, uma figura alta e magra, com olhos vazios e um sorriso distorcido, a observava. A figura estava em pé, ao lado da cadeira de balanço, suas mãos ossudas estendidas como se quisesse tocá-la. Lara virou-se rapidamente, mas não havia nada ali, apenas o sótão escuro e vazio. Porém, ao olhar de volta para o espelho, a figura ainda estava lá, mais próxima, com o sorriso ampliando-se de forma aterradora. Ela soltou um grito, derrubando a lanterna, e o sótão foi mergulhado em escuridão total. No caos, Lara tentou correr para a escada, mas tropeçou em algo. Parecia ser um livro antigo, caído ao lado da cadeira de balanço. Com as mãos trêmulas, ela o pegou e, desesperada, desceu as escadas o mais rápido que pôde, fechando a porta do sótão com um estrondo. Trancou-se no quarto, o coração disparado, sentindo o terror se espalhar por todo o corpo. O que quer que tivesse visto no espelho não podia ser real. Ou podia. Ela precisava sair daquela casa, mas algo dentro dela a impedia. Talvez fosse o medo de que aquela presença a seguisse para onde quer que fosse. Na manhã seguinte, com o primeiro raio de sol, Lara se forçou a abrir o livro que encontrara no sótão. As páginas estavam amareladas e frágeis, cheias de anotações confusas e rabiscos. Era o diário de uma garota chamada Elisa, que aparentemente vivera naquela casa décadas antes. Elisa descrevia o homem do sótão, um inquilino que vivia escondido ali, observando os moradores durante a noite. Ele é paciente, dizia uma das entradas. Espera no escuro. Alimenta-se do nosso medo. Ele não é humano, nunca foi. Eu sinto que ele está cada vez mais perto, mas não há para onde fugir. Lara fechou o livro abruptamente, o terror tomando conta de sua mente. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça. O homem do sótão estava lá, esperando por ela, assim como esperou por Elisa. Nos dias que se seguiram, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Lara ouvia passos arrastados no teto, mesmo durante o dia, e sombras começavam a aparecer nas paredes, movendo-se como se tivessem vida própria. Os objetos em seu quarto mudavam de lugar quando ela não estava olhando, e sussurros baixíssimos pareciam vir das paredes chamando seu nome. O medo a corroía por dentro, mas ela sabia que, se tentasse sair, o homem do sótão a seguiria. Ela tentou confrontar Dona Amélia novamente, mas a senhora recusou-se a falar sobre o assunto, dizendo apenas: "Eu avisei. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados." Desesperada, Lara pesquisou sobre a casa e descobriu que há muitos anos um homem havia sido encontrado morto no sótão, seus olhos arregalados de terror. A polícia nunca conseguiu explicar como ele morreu, e o caso foi encerrado como um acidente. Desde então, a casa havia sido alugada várias vezes,
mas todos os inquilinos abandonaram o lugar após poucos meses, sem dar explicações. Cada noite era pior que a anterior. Lara já não conseguia mais dormir. Os sussurros se tornaram gritos, e as sombras se aproximavam cada vez mais. Uma noite, ao se olhar no espelho do banheiro, viu que o homem do sótão estava parado bem atrás dela. Mas quando se virou, mais uma vez, ele não estava lá. O terror psicológico a estava destruindo, e ela sabia que, em breve, algo terrível aconteceria. Então, veio a noite final. A tempestade lá fora parecia espelhar o caos dentro da casa. Lara estava deitada na cama, tentando se manter acordada quando a porta do sótão se abriu sozinha. O ranger da madeira ecoou pela casa e passos começaram a descer lentamente as escadas. Ela sabia que o homem estava vindo. O som parou na porta do quarto e Lara, tremendo, viu a maçaneta girar lentamente. A porta se abriu com um rangido e lá estava ele, a figura alta e magra, com os olhos vazios e o sorriso distorcido, parado na soleira da porta. Ele não se moveu, apenas ficou ali, observando-a. Lara sentiu sua mente desmoronar, o terror absoluto tomando conta. Ela sabia que não havia escapatória, que ele finalmente a tinha. A última coisa que ouviu antes de tudo escurecer foi a voz suave do homem, sussurrando em seu ouvido. Eu esperei por você. Quando os vizinhos encontraram a casa dias depois, Lara estava desaparecida. A única pista era o espelho do sótão, agora quebrado em pedaços, com marcas de mãos ensanguentadas nas paredes. A polícia fechou o caso como outro desaparecimento inexplicável, mas as lendas sobre o homem do sótão continuaram a se espalhar. Dizem que ele ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, e que se você olhar no espelho do sótão, poderá ver seu sorriso distorcido, antes que ele venha buscar você. A casa continua vazia, exceto por aqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido. A verdade é que, em algum lugar no escuro, o homem do sótão ainda observa, paciente como sempre, esperando que alguém o liberte novamente.